Bom dia, turma, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula. Para quem ainda não assistiu a primeira, meu nome é Luiz Felipe, sou aluno de doutorado da professora Elizabeth, e fiquei responsável, né, pelas aulas de farmacologia do sistema cardiovascular e renal, e hoje nós vamos para a nossa segunda e última aula do tema. Então, na primeira aula a gente falou sobre os antihipertensivos, então a gente detalhou um pouco sobre os diuréticos, agentes simpaticolinérgicos, vasodilatadores diretos, os agentes que bloqueiam a produção ou ação da angiotensina 2. E hoje a gente vai falar sobre os fármacos que atuam na angina do peito, insuficiência cardíaca e na arritmia. Então, começando com a angina do peito, a angina de peito é uma síndrome clínica de desconforto ou pressão precordial decorrente da isquemia miocárdia transitória sem infarto. Os seus sintomas são a principal dor no peito, tipo uma pressão, queimadura ou aperto, náusea, tontura e dificuldade em respirar ou falta de ar e sudação. A dor principal situa-se abaixo do externo, como mostrado aqui nessa imagem. Possui tratamento, né? Então, o tratamento pode ter alteração do estilo de vida, então, perda de peso, parar de fumar, modificar a alimentação, né? E tirar alimentos com alto colesterol, fazer exercício físico e a redução do estresse. Mas também a gente tem agentes que são vasodilatadores que podem tratar também a angina, como os nitratos orgânicos, bloqueadores de canais de cálcio, beta-bloqueadores e inibidores da PFOX. Eu vou começar a falar um pouco de cada um. Os nitratos orgânicos e nitritos, um exemplo de fármaco é a nitroglicerina. A sua farmacocinética ela é sublingual ou intravenosa. E a sua farmacodinâmica é a formação de óxido nitro, que vai induzir a vasodilatação devido à geração o aumento de GMP ciclo. A sua toxicidade é taquicardia, cefaleia pulsátil e derivados do nitrato, a nitrosaminas, são carcinogênicos. Então, tem essa questão também. Então, aqui a imagem, só para mostrar, a gente já viu essa imagem na primeira aula. Então, com o aumento do óxido nítrico, você tem um aumento da atividade do glinalato ciclase, com aumento do GMP cíclico e, consequentemente, a vasodilatação. No caso desse fármaco, ele induz a vasodilatação pela formação do óxido nítrico. Os bloqueadores de canais de cálcio, a gente também já comentou na primeira aula, é um outro tipo de fármaco para angina de peito. A farmacocinética deles, eles são ativos via oral. A farmacodinâmica, eles obviamente, bloqueiam os canais de cálcio, do tipo L. E esse bloqueio faz com que reduza a concentração de cálcio intracelular, e essa redução faz com que o músculo relaxe, e também reduza a contratilidade cardíaca. Isso é importante porque também ela reduz, pela redução da contratilidade, reduz a demanda de O2 cardíaco, e isso influencia e ajuda na melhora do paciente. Possui toxicidade também, tem a depressão cardíaca, pode ser a parada cardíaca, a bradicardia, o bloqueio atrioventricular e a insuficiência cardíaca. Já os beta-bloqueadores, como, por exemplo, o propanolol ou atenolol, que são os terminam em ol, que a gente também comentou na aula passada, possui uma farmacodinâmica de redução da frequência cardíaca, da pressão arterial e da contratilidade. Então, você tem uma menor necessidade de O2 no miocárdio em repouso ou durante o exercício. A sua toxicidade é aumentar o volume sistólico final e o tempo de injeção. E possui algumas contraindicações. Quem possui asma ou insuficiência ventricular não é indicado tomar os beta-bloqueadores. Por que isso? Os receptores betas, o beta-1, por exemplo, ele atua no coração, aumentando a frequência cardíaca e aumento da contratilidade. Já que os beta bloqueiam, são beta-bloqueadores, você não vai ter esse aumento da frequência nem aumento da contratilidade. Já os inibidores PFOC, um exemplo é a ranolazina, possui uso oral, e ela reduz os níveis intracelulares de sódio, diminuindo a entrada de cálcio. E essa diminuição da entrada de cálcio, novamente, você tem uma redução da concentração, e essa redução causa relaxamento muscular e a redução da contratilidade cardíaca. Aqui uma imagem mostrando essa ação. Então, a gente tem aqui a ranolazina, ela inibe os canais de sódio. Com a inibição dos canais de sódio, você não tem a entrada de sódio,
E por esse transportador aqui não tendo uma concentração tão alta de sódio, esse transportador aqui ele não vai fazer a saída de sódio juntamente com a entrada de cálcio. Então, se não tem essa entrada de cálcio, você não tem uma concentração esperada, e aí você ocorre o relaxamento do músculo e a redução da contratividade. E além desses, ainda existem outros, né, que não se enquadram nessas classes que eu mencionei. E a gente tem nesse caso, por exemplo, a ivabradina, que ela é de uso oral também. Ela reduz a frequência cardíaca, e só reduz a frequência cardíaca, esse é um ponto muito importante. E ela faz isso porque ela inibe a corrente que controla a despolarização diastólica espontânea no nódulo sinatrual. Então, a gente consegue perceber aqui que o normal aqui, no caso, né, da pessoa que tivesse, a pessoa que está com a doença, seria ter essa despolarização, logo em seguida, ter uma outra despolarização, uma determinada frequência. Porém, com a ação da ivabradina, ela faz com que ela iniba essa corrente e você tenha uma despolarização um pouco mais tardia, alterando assim a frequência cardíaca, diminuindo ela, né? Visto que mesmo espaço de tempo, você vai ter menos despolarizações. Finalizando a angina de peito, vamos falar um pouco sobre a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela é um distúrbio em que o coração ele não consegue suprir as necessidades do corpo e ele causa uma redução do fluxo sanguíneo, um refluxo de sangue nas veias e nos pulmões e alterações que podem debilitar ou enrijecer ainda mais o coração. Ele é muito comum em pessoas idosas, apesar de ser encontrado em pessoas de qualquer idade. O coração ele não consegue, né, manter o esforço necessário para bombear adequadamente o sangue para toda a parte do corpo. Lembrando, né, que a circulação sistêmica ela é muito grande, né? Assim, você tem que bombear do coração para todos os tecidos. Então, se você não tiver essa eficiência, né, vai acabar tendo um baixo suprimento em determinados locais. É uma doença extremamente importante, né? Cerca de 6,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, têm insuficiência cardíaca e cerca de 960 mil novos casos surgem anualmente. Em todo o mundo, por volta de 26 milhões de pessoas são afetadas. Tanto que existe um dia nacional para alertar contra a insuficiência cardíaca, né, que é o 9 de julho. Como eu comentei, né, na primeira aula da pressão alta, né, da hipertensão, é uma doença também que causa muitas mortes e se faz necessário ter esse alerta para que as pessoas tomem sempre cuidado. Por exemplo, a gente tem aqui que um em cada 5 pessoas desenvolve insuficiência cardíaca. Ela é uma das causas mais comuns de hospitalização de pessoas acima de 65 anos. E, infelizmente, metade dessas pessoas, né, que se hospitalizam morrem em 5 anos devido à doença. Um outro problema é que 1 a cada 10 pessoas consegue identificar 3 sintomas comuns da insuficiência cardíaca. Então, isso acaba atrasando muito o início do tratamento. E fazendo pesquisa, as pessoas, em geral, eles têm mais medo de derrame, de câncer e de infarto do que insuficiência cardíaca. Entretanto, a insuficiência cardíaca ela é muito mais ela é muito mais letal que essas outras doenças, apesar das outras doenças, né, além das outras doenças serem importantes também de se conscientizar, as pessoas não ligam muito para a insuficiência cardíaca, acham que não é assim tão perigosa e na verdade ela é até mais perigosa do que essas outras, que as pessoas dão ainda mais atenção. Normalmente 1 a 4 pessoas esperam mais de uma semana ou mais para procurar um médico, depois de perceber, né, os sintomas. E essa incidência ela está aumentando bastante devido à alimentação ruim da população, né? Então, fast food ou comidas com colesterol, né, de alto teor de colesterol pode acabar gerando futuramente, né, principalmente em pessoas quando estão idosas, essa insuficiência cardíaca. A insuficiência ela pode ser tanto sistólica, então na ejeção, né, na contração do coração,
ou na diastólica, no momento que ele está relaxado, que ele está sendo preenchido, né, com o sangue. Então, a insuficiência sistólica, a contratividade, a fração de ejeção diminui, típica de insuficiência aguda, resultando num infarto no miocárdio. E a insuficiência diastólica é hipertrofia, rigidez e perda de relaxamento adequado, influenciando assim, né, o débito cardíaco. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o funcionamento normal do coração, na diástole e na sístole. Aí, quando você tem, né, se o paciente tem a disfunção sistólica, então, no caso, na contração, o ventrículo bombeia menos de 40 a 50% do sangue que normalmente bombearia. Então, isso vai prejudicar muito aí a nutrição dos tecidos que precisam desse sangue oxigenado, né? Já na disfunção diastólica, então está relacionado mais com o preenchimento, né, com o relaxamento do coração, os ventrículos rígidos, eles são preenchidos com menos sangue do que normalmente. Então, na hora que ele vai para o ventrículo para ir para o sistema todo, né, para todos os tecidos, você vai ter menos sangue ali. Então, com menos sangue, independente de ter uma injeção normal ou não, a oxigenação, né, o sangue que vai para os tecidos vai ser menor. Existem classes, né, classificadas, insuficiência cardíaca, tem 4 classes. Você tem a classe dos que não há limitação física, então, cansaço aos grandes esforços. E você consegue mensurar isso por testes ergométricos, por exemplo, que são testes de esforço físico, né, testes físicos. Você tem o tipo 2, né, que é a classe 2, que é a limitação física leve, então você tem um cansaço moderado, moderado esforços, né. Você tem o 3, que é a limitação física moderada, então você tem a dispneia aos pequenos esforços, então o seu teste ergométrico, por exemplo, vai ser bem mais rápido, bem menor. E você tem o de classe 4, que é a limitação física grave, que sintomas até em repouso ou de mínimos esforços, você já não pode fazer. Então, assim, nem o teste de ergometria você não é recomendado fazer, devido à possibilidade, né, de acontecer algo grave com você durante o teste. Os sintomas da insuficiência cardíaca são cansaço progressivo, que significa após fazer esforços, por isso que, inclusive, a gente faz os testes, né, por testes ergométricos. Tosse excessiva durante a noite, dor ou desconforto no peito, sensação de falta de ar ao fazer esforço, ou até em repouso, dependendo da classe que o paciente se enquadrar. Inchaço nas pernas, tornozelos ou pés ao final do dia, palpitação e calafrios, inchaço abdominal e palidez. Tratamento, né, é o uso de remédios para baixar a pressão, que é o que a gente vai comentar aqui na aula. Mas também tem tratamentos como diminuir o consumo de sal e de líquidos, que é melhorar a alimentação, fazer exercício físico regular, para que o coração continue trabalhando da melhor maneira possível. E nos casos mais graves, pode ter que fazer cirurgia para fazer um transplante de coração. Os agentes que são utilizados na insuficiência cardíaca, não sei se vocês perceberam na aula passada, diversas vezes, quando eu falei de indicação clínica, normalmente tinha insuficiência cardíaca no meio, e aqui a gente consegue ver muito bem isso, né, que vários fármacos, vários tipos de fármacos podem ser usados na insuficiência cardíaca. Dito isso, os diuréticos a gente já comentou na aula passada, os antagonistas de receptores de aldosterona já comentamos, os inibidores de ECA já comentamos, os bloqueadores de receptores de angiotensina 2 já comentamos, os beta-bloqueadores já comentamos, os vasodilatadores comentamos e os beta-agonistas e dopamina também comentamos. Então, para a aula de hoje, a gente vai focar nesses 3 aí que estão em negrito. Vocês, além dos que a gente já falou, esses também vocês entenderam o mecanismo de ação e a farmacocinética deles, e completar essa lista de fármacos de agentes usados para insuficiência cardíaca. Então, começando com uma recapitulação, né? Porque nada mais é que a insuficiência cardíaca também pode estar afetada ali na contração do músculo cardíaco. E essa contração do músculo, ela está relacionada com os canais de cálcio. Então, a capacidade de contração do músculo cardíaco, ela é regulada pela quantidade de cálcio no interior de suas células.
Então, assim, ele depende do funcionamento dos canais para que o cálcio esteja presente e influencie na contração. Quanto mais cálcio, maior a contração. Então, eu trouxe uma imagem aqui para resumir isso que eu comentei. Então, você tem a entrada de cálcio, e aí o cálcio afeta a contração do músculo, e na hora que vai ocorrer o relaxamento, esse cálcio ele é retirado e ele sai aqui pelo transportador, que coloca sódio para dentro e retira cálcio. Então, né, assim, alguns fármacos desses agentes, né, de insuficiência vão atuar em cálcio. Então, vamos começar aqui com os glicosídeos cardíacos, que temos aqui como representante a digoxina. A sua farmacocinética, ela absorve cerca de 65% a 80% e é de via oral. Cerca de 66% são excretados pelos rins e o resto é metabolizado. Sua farmacodinâmica ela aumenta a contratilidade do miocárdio por atividade direta. Então, ela inibe a adenosina trifosfatase, que inibe a bomba de sódio e potássio, que altera a distribuição iônica através da membrana celular, que aumenta o afluxo de íons de cálcio, que aumenta a disponibilidade de cálcio no momento do acoplamento, e esse aumento de cálcio vai melhorar a contração, como eu comentei no slide anterior. Possui toxicidade, então pode adquirir arritmia, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia. Então, assim, só para ficar mais claro, a gente tem uma imagem aqui, então a digoxina, ela atua aqui, né, inibindo a TPase. Então, você não tem a entrada de potássio, a saída de sódio. Entretanto, existe um outro transportador que ele retira sódio, mas coloca cálcio. E como você não está tendo a saída de cálcio pelo ATPase, então você vai ter uma saída ainda maior por esse transportador. E com uma atividade maior desse transportador, isso quer dizer que vai estar entrando mais ainda cálcio. E com mais cálcio, maior a contração. A outra classe, né, desses agentes da insuficiência cardíaca é a bipiridina. Na sua farmacocinética, ela é parental, em a vida de 3 a 6 horas, 10 a 40% são excretados na urina. A farmacodinâmica dela, ela inibe a isoenzima fosfodiesterase 3, a PD3, e com a inibição dessa isoenzima, você tem um aumento de AMP cíclico, e o aumento desse AMP cíclico aumenta a contratilidade e a vasodilatação. E isso ocorre porque a PDE3 ela hidrolisa o AMP cíclico para AMP. Só que com a inibição da enzima, você não tem a produção, né, você não tem a hidrólise para AMP, ela continua sendo um AMP cíclico, e o AMP cíclico ele aumenta a contratilidade e a vasodilatação. Possui toxicidade também, né, náusea, vômitos, arritmias, trombocitopenia e mudança nas enzimas hepáticas. Esse, em questão, ele foi retirado do mercado em alguns países. E você também tem os peptídeos natriuréticos, como, por exemplo, aqui a nesiritida, desculpa. A farmacocinética dela é administração intravenosa, acompanhada de infusão contínua, visto que a sua meia-vida ela é muito curta, né, de 18 minutos, por isso contínua. A farmacodinâmica é o aumento do GMP cíclico na musculatura lisa vascular, que isso vai causar vasodilatação. E possui toxicidade, né, hipotensão, lesão renal e morte. Novamente, essa imagem para demonstrar isso, né, visto que você tem um aumento do GMP cíclico, isso vai ocasionar, no final, a vasodilatação. E, por fim, né, a gente vai falar um pouco sobre a arritmia cardíaca. Já falamos da angina, já falamos da insuficiência, agora nós vamos falar da arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca ela é caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Existem dois tipos, né? Vocês têm as taquicardias, que é o ritmo acelerado, e as bradicardias, que é a cadência, que é o ritmo mais lento. Em casos extremos, pode ocorrer a morte súbita do indivíduo. E a arritmia cardíaca mais prevalente na população é a fibrilação atrial. Então, é a falha na condução dos estímulos elétricos que fazem o músculo cardíaco bater. Então, a gente tem uma imagem aqui, né, do ritmo sinusal normal,
e da fibrilação atrial. Você vê que realmente o ritmo, né, ele acaba sendo bem modificado, alterado, a sua frequência também, por exemplo. Os sintomas, né, da arritmia, você tem a palpitação no coração, que podem durar de segundos a semanas, queda de pressão, fadiga, falta de ar, desmaios, enjoos e vertigem. Alguns fatores, né, que podem ser fatores de risco para arritmia, então a gente tem, novamente, aí, o estilo de vida da pessoa, né, alimentação e uso de algum composto como tabagismos, o próprio sedentarismo, né, que é falta de exercício físico, sobrepeso, obesidade, apneia do sono, exagero na ingestão de bebidas alcoólicas, distúrbio de tireoide, hipertensão, diabetes, estresse e predisposição genética. Podem ser tratados com fármacos, que a gente vai comentar logo em seguida, mas também pode ser tratado com terapias não farmacológicas, como marca-passo, ablação por catéter e a cirurgia. E aqui só para relembrar antes, né, que a gente vai falar sobre, né, ritmo da frequência, né, vai falar do ritmo dos batimentos do coração. Vamos lembrar um pouco sobre o potencial de ação. Então, a gente tem, na época de fisiologia, vocês viram, né, que o potencial de ação em células do coração pode ser de resposta rápida ou de resposta lenta. A de resposta rápida é o que mais comum da gente observar, né, nos livros, mas existe sim a de resposta lenta também, e ela é super importante, devido ao local que ela atua, né, no nódulo sinoatrial. E o potencial de ação, ele tem uma relação muito forte com a força de contração. Então, do início do potencial de ação até o fim, é o momento onde você também está iniciando a contração e finalizando. Esse potencial de ação, ele é ocasionado devido aos canais que estão atuando naquele momento. Então, por exemplo, você tem ali a fase 0, que é a despolarização, né? Então, as células estão em potencial de repouso, aí você começa a ter a entrada de sódio, e aí essa entrada de sódio ocasiona a despolarização. Então, aí a gente tem uma breve repolarização, que é a saída a abertura dos canais de potássio, né? A saída de potássio. E aí a gente acaba tendo um momento de platô, que é importantíssimo para as células cardíacas também, né? Para o momento para que o coração consiga se encher de forma normal, né? Que ele tenha essa duração. E esse platô, ele é ocasionado pelo equilíbrio entre saída de potássio e a entrada de cálcio. E, por fim, essa saída de potássio prevalece, então você novamente retorna à repolarização, e aí volta para o estado de potencial de repouso, com a bomba de sódio e potássio. E vão ter fármacos que vão estar atuando nesses canais, por exemplo, para poder alterar esse ritmo cardíaco. E, além disso, vale lembrar que o potencial, além da geração, você tem a condução, e essa condução, então, o potencial de ação é gerado no nódulo sinoatrial, e ele é conduzido para os dois átrios, primeiramente, e depois ele chega no nódulo atrioventricular, passando pelo feixe de His, até chegar nas fibras de Purkinje. Isso é extremamente importante, visto que o átrio tem que contrair primeiro, e o ventrículo tem que estar relaxado, e depois o ventrículo vai ter que contrair para poder o sangue ter um fluxo unidirecional e ir para todos os tecidos. As arritmias, elas consistem em despolarizações cardíacas que desviam do normal em um ou mais aspectos. Então, a gente pode ter a anomalia no local de origem do impulso, na sua frequência, na sua regularidade ou na sua condução. Todas as arritmias, elas resultam ou de distúrbio na formação do potencial de ação, ou na condução desse potencial de ação, ou em ambos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem, o distúrbio na formação do potencial de ação. Então, a gente pode ter aqui o EAD, que é a pós-despolarização precoce. Então, ele surge a partir do platô. Então, antes de finalizar um potencial de ação, ele já está começando outro. Então, isso acaba saindo do ritmo normal. E é a reativação de correntes de cálcio. E você também pode ter aqui o DAD, que é uma pós-despolarização tardia, que ela ocorre depois, no momento do potencial de repouso.
e está relacionado ali também com cálcio. Isso vai afetar também o ritmo, a frequência das despolarizações. E também pode estar relacionado com a condução, que é a reentrada. Então, a gente pode ter momentos em que o potencial de ação, ele reentra e excita áreas que ele já excitou. Então, ele acaba excitando mais de uma vez. E isso também vai interferir no ritmo cardíaco. Os agentes antiarrítmicos que a gente tem são divididos em classes. Então, a gente tem 4 possíveis classes, sendo que a classe 1 ela é subdividida em mais 3. Então, ela tem a classe 1A, 1B e 1C. A gente vai falar de todas agora. O primeiro fármaco que a gente vai comentar é a procainamida. Ela é um fármaco do subgrupo 1A. Sua farmacocinética é via intravenosa e intramuscular. Ela também é bem absorvida por via oral. Ela é eliminada por metabolismo hepático e a sua meia-vida é de 3 a 4 horas. A sua farmacodinâmica ela é eficiente no bloqueio de canais de sódio em células despolarizadas. Então, ela vai evitar que ocorra essa pós-despolarização, que vai atrapalhar o ritmo, né? Vai desorganizar o ritmo cardíaco. A sua toxicidade pode ter o prolongamento excessivo do potencial de ação e o prolongamento do intervalo QT, que tem até uma doença conhecida como QT longo. A quinidina também é do grupo 1A. Ela é absorvida rapidamente por via oral, tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. A sua farmacodinâmica também é eficiente no bloqueio dos canais de sódio em células despolarizadas, evitando, né, aquelas pós-despolarizações. A sua toxicidade é o prolongamento excessivo do potencial de ação, novamente, prolongamento do intervalo QT, náuseas e diarreias. 33 a 50% dos pacientes têm náusea ou diarreia. E agora também tem a disopiramida, também é do subgrupo 1A, disponível apenas nos Estados Unidos e é por via oral. E essa farmacodinâmica também é eficiente no bloqueio dos canais de sódio em células polarizadas e possui toxicidades parecidas com as anteriores, são do mesmo subgrupo. Prolongamento excessivo do potencial de ação, prolongamento do intervalo QT, náusea e diarreia. Agora, entrando no subgrupo 1B, a gente tem a lidocaína, sua farmacocinética é a administração via parenteral, meia-vida de 1 a 2 horas, e a sua farmacodinâmica é bloquear os canais de sódio ativos e inativos com cinética rápida. A sua toxicidade ela pode causar hipotensão em altas doses e efeitos neurológicos, parestesias, tremor, náusea de origem central, sensação de cabeça leve, distúrbios auditivos, fala ininteligível e convulsões. Um outro fármaco desse mesmo grupo 1B é a mecilentina. Ela é de uso oral, meia-vida de 8 a 20 horas, e elas também bloqueiam os canais de sódio em situações de descargas excessivas, de potencial de ação ou de despolarização prolongada. Possui toxicidade também, então tem os efeitos neurológicos, como tremor, visão embaçada, letargia e náusea. Agora, indo para o subgrupo 1C, a gente tem a flecainida, que é de uso oral, meia-vida de 20 horas. A sua farmacodinâmica, ela bloqueia os canais de sódio e de potássio, com cinética de desbloqueio lento. E a sua toxicidade é a exacerbação grave de arritmias em pacientes com taquiarritmias ventriculares pré-existentes e com o infarto do miocárdio e ectopia ventricular anteriores. Agora, indo para a classe 2, ação de classe 2, a gente tem o propanolol, que a gente comentou na primeira aula também. Uso oral, meia-vida de 3 a 5 horas, e nesse caso eles bloqueiam os efeitos estimulantes, né, os agonistas dos neurotransmissores simpáticos. Então, se ele faz esse bloqueio, ele diminui a atividade simpática. E diminui, assim, né, a frequência cardíaca, e o débito cardíaco, e a pressão arterial também. E, além disso, ele também tem a inibição da liberação de renina pelos rins, que também está relacionado com a pressão arterial. A sua toxicidade é o infarto do miocárdio e a síndrome de abstinência. Aí, novamente, essa imagem mostrando, né, então, o propanolol, ele é um bloqueador beta-1 e beta-2, e com isso ele vai diminuir a frequência, o débito cardíaco e a pressão arterial também, a renina vai diminuir, a resistência periférica também vai afetar negativamente, né, vai diminuir a pressão arterial também. Os de classe 3 já estão relacionados com o período refratário.
Então, a gente tem um prolongamento do período refratário efetivo. E é importante aqui entender que é o efetivo, que é aquele momento onde, independente de um ou outro estímulo, os canais não vão abrir, porque os canais de sódio estão inativados, né? Lembrando que os canais de sódio eles têm 3 estados. Ele tem o estado fechado, o estado ativado e o estado inativado. Quando o canal está no estado inativado, é o momento que ele está no período refratário efetivo. Então, independente do estímulo, ele não vai abrir. Agora, no período refratário relativo, é o momento que o canal de sódio ele está fechado. Então, se você tiver um estímulo maior do que o normal, ele pode desencadear uma nova despolarização e ter um novo potencial de ação. Lembrando, né, que quanto mais próximo do potencial de repouso, menor seria esse acréscimo de estímulo para que ocorra uma nova despolarização. E nessa classe, né, a gente tem a miodarona, que é de uso oral, meia-vida de 3 a 10 dias, e ou até de várias semanas. Ela bloqueia os canais de potássio e causa vasodilatação periférica. Então, nesse caso, né, ela bloqueando os canais de potássio, você vai ter uma demora na repolarização. E com a demora maior na repolarização, você vai ter um período refratário efetivo maior e os canais de sódio não vão estar fechados, então eles não vão estar propícios a abrir novamente, a ativar novamente. Tem toxicidade, né? A bradicardia, a fibrose pulmonar, problemas hepáticos e o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Além da amiodarona, a gente tem o bretilho, que nesse caso ele é uso intravenoso, liberado nos Estados Unidos. Bloqueia os canais de potássio também. E, além disso, ele inibe a liberação de catecolaminas, que é a dopamina, a epinefrina, a norepinefrina. Então, ele também inibe né, e reduz a atividade simpática. A toxicidade, a hipotensão postural, náuseas e vômitos. Agora, falando da última classe, né, o bloqueio dos canais de cálcio, que foi até que a gente comentou no início, né, relacionado à contração. A gente tem aqui a verapamil, que ela é de uso oral, meia-vida de 7 horas, é extensamente metabolizada pelo fígado, e ela bloqueia os canais de cálcio do tipo L, ativados e inativados. Então, ela gera uma vasodilatação periférica. Ela tem uma toxicidade também, né? Então, em grandes doses, pode induzir bloqueio atrioventricular, prisão de ventre e edema periférico. Com isso, eu finalizo a minha segunda e última aula. Recapitulando, né, a gente falou sobre os antihipertensivos, os agentes da angina, os de insuficiência cardíaca e, por último, os de arritmia. Reforço que, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Estou à disposição para ajudar a todos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas e desejo a todos vocês um bom teste e uma boa prova.